vocês e tratarmos desse tema tão importante, tão central na vida da igreja, que é o discipulado. Esse é um congresso de discipulado. Eu não sei quantos de vocês já se apaixonaram por isso. Sinceramente, assim, eu quero uma resposta do seu coração. Quantos de vocês já podem dizer: eu sou apaixonado por discipulado? Uma boa parte aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso significa que você já entendeu, porque só se apaixona por algo depois que a gente entende. E você que não levantou a sua mão, talvez precise entender algumas coisas. E eu digo entender não aqui, não entender só na mente. O apóstolo Paulo fazia uma oração pela igreja que ele plantou, a igreja de Éfeso. Ele dizia: eu oro sempre a Deus para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que vocês possam compreender a esperança do seu chamamento, para que vocês possam desfrutar da riqueza, da gloriosa riqueza da sua herança nos santos, e para que vocês tenham noção do poder de Deus que está nas suas vidas. Esse iluminar dos olhos do coração, eu oro para que o Senhor traga essa luz sobre nós, amém? Eu não consigo ver a igreja cumprindo o seu papel sem que ela redescubra. Nós estamos, na verdade, sendo conduzidos pelo Espírito Santo para uma viagem de volta à origem, porque a igreja nasceu pujante, conquistadora, espalhando a vida. Para os inimigos ela era uma peste incontida, não é? Assim Paulo foi classificado, uma peste, e os cristãos se espalhavam tanto, com tanta qualidade, a ponto de minar um império tão poderoso como o romano. Mas com o passar do tempo a igreja foi migrando de Jerusalém para Roma. A igreja foi dando lugar às estruturas em detrimento dos relacionamentos. A igreja foi criando muitos programas e perdendo a essência de algumas coisas, e nesse trajeto ela enfraqueceu. E se não morreu, não morreu porque o Senhor Jesus Cristo já tinha dito que as portas do inferno não prevaleceriam. E um caminho de volta está sendo feito já há muito tempo. E eu acredito que nesses nossos dias, fazer discípulos é um dos focos do que o Espírito Santo está procurando devolver-nos. Eu gostaria de, antes de ler a palavra e de entrar naquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de orar e de pedir que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração. Amém? Eu não conheço ninguém que saiba tratar tão bem a igreja quanto o Espírito Santo. Ele é o amigo do noivo, ele sabe como tocar na noiva. Espírito de Deus, eu quero ser só um instrumento, mas o que eu peço é que Tu estejas agindo aqui. Ilumina a palavra diante de nós. Dá-nos não apenas a lógica das coisas que estão escritas, mas dá-nos o sentimento, dá-nos a paixão, dá-nos a revelação completa, meu Deus. Aqui estão homens e mulheres, pastores, líderes, pessoas que têm um ministério glorioso sobre seus ombros, mas que precisam descobrir como desempenhá-lo de acordo com o teu coração. Eu peço que o Senhor seja o protagonista de tudo que fizermos aqui, Senhor, e que ao final nós saiamos com uma marca que não pode ser apagada dentro de nós. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, amém. Meus queridos, quando a gente fala de discipulado, eu acho que a maioria, pelo menos aqui, já entendeu que estamos nos referindo a relacionamento. Discipulado é mais que tudo relacionamento com propósito. Significa você trazer pessoas para dentro da sua vida. Significa você descer do púlpito. Eu, de fato, quando estou no púlpito, eu posso fazer muitas coisas edificantes. Eu posso ser usado por Deus, eu posso ensinar, eu posso inspirar, eu posso profetizar. Mas fazer discípulos exige proximidade.
Então eu preciso descer do púlpito e eu preciso me conectar a pessoas definidas com um propósito. Torná-las líderes na casa de Deus. Não faz sentido nós falarmos de discipulado se o propósito final desse processo não for estabelecer líderes frutíferos. Até porque na casa de Deus, assim eu creio, todos são chamados para a liderança. Posso ouvir um amém só aqui? Amém. Talvez você ainda esteja com aquela antiga visão que discrimina. Aquela visão que olha para um e para outro e diz, esse aqui tem um chamado para a liderança, esse aqui não tem a mínima chance. Mas isso não está de acordo com a revelação das Escrituras. Porque a ordem que Jesus Cristo nos deu, a ordem da ressurreição, aquilo que eu chamo, e já usei essa expressão aqui mesmo nessa igreja, em outras ocasiões, o mandamento da ressurreição. Jesus Cristo, depois de ter vencido todos os nossos inimigos, porque na carne ele venceu o pecado, ele venceu o inferno na sua morte, na sua ressurreição ele venceu a morte. E foi colocado no lugar mais alto de todos, e aí ele se manifesta aos seus discípulos. E qual é a conversa de Jesus depois da ressurreição? Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Apresentou a carteirinha. Toda autoridade. Ou seja, se você quer uma tradução bem direta, quem manda aqui sou eu. Isso é na versão super atualizada. Então, já que eu mando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, já que eu mando, eu tenho uma ordem para dar para vocês. E qual foi a ordem? Ide e fazei discípulos. O mandamento da ressurreição. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma ordem, não uma sugestão, não uma opção para a igreja. Uma ordem universal. Não foi ordem dada a alguns, não foi ordem dada a uma classe clerical. Foi ordem dada a todos os seguidores de Jesus Cristo. O papel de vocês é fazer discípulos. E como é que se faz discípulos? Ensinando as pessoas a guardarem aquilo que eu lhes tenho ensinado. E nós temos um modelo em Jesus, porque Ele não apenas nos deu a ordem, mas nos deu o exemplo. Se você acompanha o ministério de Jesus Cristo, lendo os evangelhos, você vai ver que, embora ele estivesse sempre tocando as multidões, porque a compaixão movia, ele via as pessoas sofrendo e ele não conseguia ficar alheio, insensível àquilo. Então, ele ministrava as multidões, ele reunia as multidões, ele curava as multidões, ele pregava as multidões. Mas o foco central do ministério de 3 anos que Jesus desempenhou foi a formação de um grupo de homens, um grupo de pessoas, as quais ele chamou para junto de si. Lá em Marcos capítulo 3 diz que depois de uma noite de oração, ele reuniu aqueles primeiros seguidores, estava ainda começando o seu ministério público, não era famoso ainda. E daquele início ele reuniu e designou 12 entre eles, e a Bíblia diz exatamente isso, e os designou, e os chamou para estarem com ele, e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Preste atenção, ele os chamou, primeiro, para estarem com ele. Diga comigo, processo. Ou seja, Jesus trouxe aqueles 12 homens, na verdade um grupo um pouco maior, gente que andava com ele, que fazia parte da sua intimidade. Jesus os trouxe para dentro da sua vida. Vem e segue-me, anda comigo. Mas esse relacionamento que ele estabeleceu com aquele pessoal, ele tinha um propósito. Então tinha processo e tinha propósito. Qual era o propósito? Enviá-los para exercer autoridade sobre os demônios, para pregar o evangelho do reino, ou seja, ministério.
Então, um relacionamento com o propósito de formar gente para o ministério. Quantos estão comigo? Se não for isso, não é discipulado. Não era a patota de Jesus, a turminha de Jesus, os amiguinhos de Jesus que andavam com ele, que pescavam no mar da Galiléia com ele. Não, eram sim os amigos de Jesus, mas essa amizade, que na verdade cresceu para a amizade, tinha um propósito: formar aqueles homens como líderes que pudessem levar adiante os valores e a missão que o próprio Jesus trazia em si. Pois bem, irmãos, é isso que nós somos chamados a fazer. Nós, os pastores, quantos de vocês aqui são pastores, ordenados ao ministério pastoral? Levanta a mão só para eu identificar aqui. Quantos são líderes na casa de Deus? Exercem um ministério de liderança, além dos pastores? Ok. Então, eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para você. Mas o que, na verdade, eu gostaria que o Espírito Santo usasse as minhas palavras para levá-lo a entender que isso é a base de tudo. Nós aprendemos a fazer muitas coisas boas. Nós temos, assim, muitas formas de edificar a igreja. Porém, a principal é essa. Eu quero enfatizar nessa minha introdução: relacionamento. Então, eu estou aqui mais uma vez para fazer a mesma coisa que eu fiz em outras ocasiões. Desafiar você, pastor, a descer do púlpito. Desafiar você, pastor, a se relacionar com pessoas, não aquela fila interminável de pessoas que às vezes se acumulam na porta dos gabinetes pastorais para resolver problemas pontuais. Não é disso que eu estou falando sobre pessoas que você traz para dentro da sua vida, pessoas às quais você revela a sua intimidade, com o propósito de transferir para elas a visão, o estilo de vida que você recebeu, a fim de que elas saiam e multipliquem essa visão. E eu sei que isso é mais desafiador do que ocupar um púlpito. É nós nos colocarmos como outdoors de alguma coisa na qual nós cremos. Agora, esse relacionamento que envolve a escolha, a formação, o envio e a supervisão de líderes, ele deve considerar certos princípios. Eu gostaria de mostrar esses princípios num texto que diretamente não tem nada a ver com discipulado, mas que você vai ver pode nos servir de uma ilustração quase perfeita. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. A partir do versículo 14, nós vamos ler o texto que ficou conhecido como a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Certamente você já o conhece, mas mesmo assim nós vamos ler. Versículo 14 em diante. São palavras de Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu quero propor essa parábola. Obviamente, essa parábola tem um contexto muito mais amplo e é uma revelação da maneira como Deus trata conosco, mas eu quero tomá-la como pretexto para mostrar para vocês aqui alguns princípios de liderança que são essenciais no processo de discipulado. Eu estou me referindo a você como um líder, trazendo pessoas para junto de si, investindo nelas, esperando que elas funcionem. Porque no fim é isso que Deus quer. É isso que nós queremos, devemos querer. Eu estou aqui dedicando a minha vida a certas pessoas e esperando que elas funcionem, que elas sejam frutíferas no reino de Deus, que elas deem resultado para Deus. Porque, afinal de contas, o Senhor nunca pensou a igreja como um auditório, de pessoas simplesmente com a boquinha aberta, recebendo para sempre aquilo que precisa. Não é essa a visão de Deus sobre a igreja. Quando você lê o capítulo 4, especialmente de Efésios, Paulo faz uma descrição tremenda da igreja dos sonhos de Deus. Especialmente a partir do versículo 11, Efésios 4, 11. E ele, Jesus Cristo, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, preste atenção, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus não deu os pastores, os profetas, os apóstolos, os evangelistas, os mestres, para que eles façam a obra. Se você é um pastor, sabe, carregando o fardo de fazer a obra de Deus por sua igreja, você não entendeu o que é o ministério. Porque, na verdade, fomos levantados para preparar os santos para que eles funcionem. E eu sempre digo que a diferença entre a igreja dos sonhos de Deus e a igreja da religião é que na igreja da religião os santos estão pendurados nas paredes ou sentados confortavelmente nas cadeiras. Enquanto na igreja dos sonhos de Deus os santos estão fazendo a obra de Deus ou sendo preparados para realizarem a obra de Deus. Foi assim que o Senhor pensou a igreja. E esse processo de formação, que claro, envolve muitas coisas, nós temos estruturas, o púlpito é uma delas, as nossas classes, as nossas, enfim, toda a estrutura de programação da igreja, tudo isso pode contribuir, mas o nível mais essencial para que aconteça é justamente esse relacionamento, em que um líder, diga comigo, líder. Eu tenho uma definição para discipulado. É o encontro entre um líder com coração de servo e um servo com coração de líder. Diga comigo, discipulado é o relacionamento entre um líder com coração de servo e um servo com coração de líder. Quando esses dois personagens se encontram por um propósito, então nós vamos ter resultados, nós vamos ter progresso. E eu quero mostrar para vocês aqui, de uma maneira objetiva, mas pelo menos levantar a bola para que vocês mergulhem mais, que nesse relacionamento de discipulado, nessa liderança com propósito, nós precisamos respeitar certos princípios.
A parábola aqui é de um líder. Eu quero que você esqueça esse termo senhor e servo e que você coloque líder e discípulo, só para entender o que eu estou propondo, ok? Então nós temos aqui um líder que investe em seus discípulos e que busca resultados. E tudo isso é feito debaixo de certos princípios que eu quero mostrar para você aqui. O primeiro princípio é o princípio da capacidade. No versículo 15, nós lemos que esse homem deu 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, todo mundo tinha capacidade. Aliás, eu quero fazer essa afirmação. Todo mundo na igreja tem uma capacidade de liderança, um potencial de liderança. E o fazedor de discípulos é, antes de mais nada, alguém que acredita nas pessoas, alguém que consegue enxergar potencial, mesmo que por trás de todo o estado bruto. Lá em nossa igreja nós costumamos dizer que ninguém que passe por nossas portas, seja do nosso templo, seja das nossas células, pode ser desprezado em relação. Nós dizemos, chegou um líder. Ele pode estar cheirando cachaça ainda, ele pode estar com a boca cheia de palavrão ainda, mas a nossa visão é, chegou um líder. E, obviamente, ele não está pronto para exercer a sua liderança. Alguém precisa investir nele. Mas uma capacidade existe e nós vamos investir nessa capacidade. Eu começo dizendo isso, meus queridos, porque muitas vezes nós admitimos em nossas igrejas e mesmo na periferia do nosso ministério pessoas que fiquem ali à margem. Pessoas que não são usadas, porque nós olhamos para a cara delas, nós olhamos para a condição social delas, nós olhamos para a condição cultural delas, e nós dizemos, esse aqui não sai nada desse mato. E desprezamos. Se você fosse fazer uma avaliação, assim, natural, dos homens que Jesus chamou para andar consigo, aqueles 12, porque eu algumas vezes questionei, puxa vida, Jesus tinha pouco tempo para estabelecer as bases de um projeto ambiciosíssimo, que era conquistar a terra. 3 anos para isso. Se fosse eu, tentava remir o tempo. Quem sabe eu iria a uma escola rabínica, procurar assim uns caras cheios de Bíblia, cheios de conhecimento. Já pelo menos seria meio caminho andado, você não acha? Mas Jesus não fez isso. Jesus foi a Galileia. Jesus foi atrás de gente sem pedigree. Pessoas que não tinham nenhuma aparência, que não tinham nenhum histórico de liderança. E Jesus olhou para essas pessoas e viu nelas um potencial. E resolveu então investir em suas vidas. E eu realmente acredito que nós somos verdadeiros fazedores de discípulos, discipuladores, quando nós ganhamos esse olhar. Você se lembra de Davi? Davi está fugindo de Saul, entra numa caverna, chamada caverna de Adulão. Ele acha que a vida dele estava protegida e de repente a caverna começa a encher de gente, né? Só gente boa, né? Quem conhece essa história da palavra de Deus? Começaram a chegar os problemáticos, os amargurados de espírito, os endividados. Você quer que eu traduza isso? Os tranqueira, os que não serviam para nada, a não ser para dar trabalho. E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Davi se fez líderes dele, não para aproveitar o potencial de gangue que eles tinham, muito ao contrário, para implantar neles a nobreza do reino de Deus. Mas Davi se oferece como líder, e Davi começa a transferir para esses homens, porque brigar eles sabiam. O que eles não sabiam era por que brigar, por que valores viver.
E Davi começa a transferir esses valores para as vidas daqueles homens. Depois nós vamos ver Davi, quando o cenário mudou e ele, de um fugitivo, se transformou no rei de Israel, como o Senhor havia prometido, nós vamos ver a base do reino de Davi. E na base do seu reino havia um grupo de homens chamados os valentes de Davi. Quantos já fizeram um estudo, pelo menos já se interessaram de dar uma olhada nos valentes de Davi? De onde surgiu aquela tropa de elite que sustentava o reino de Davi? Eu vou te dizer de onde surgiu. Da caverna de Adulão. Porque Davi olhou para aqueles problemáticos, amargurados de espírito, para aqueles homens cheios de dívidas consigo mesmos e com a sociedade, e Davi viu neles o potencial de que eles se transformassem em homens dignos de sustentarem um reino. Tremendo isso, irmãos. Sabe, eu olho para a minha equipe hoje, eu sou pastor há 32 anos, uma igreja que eu tive o desafio e o privilégio de plantar. E eu tenho uma equipe muito coesa, uma equipe que tem o mesmo coração que eu, a mesma visão. Nós podemos dar graças a Deus, porque depois de 32 anos, nós nunca vivemos uma divisão, nós nunca vivemos uma situação difícil de um grupo sair com um líder e ir embora. Deus tem nos preservado. E eu diria que muito disso se deve ao relacionamento e discipulado que foi desenvolvido com esses homens. E alguns deles, se você conversar, são aqueles que fazem acontecer aquela obra, muito mais que eu, sem nenhuma falsa modéstia. E se você conversar com alguns deles, eles vão lhe dizer, como já disseram várias vezes diante de mim, que eles só estão onde estão, só estão frutificando no nível que frutificam, porque um dia eles encontraram alguém, no caso eu, que conseguiu ver neles alguma virtude, algum potencial, que eles mesmos não viam. Alguns deles repetem isso com constância. Meu pastor, Dani, como me chamam, você viu em mim o que eu não imaginava que existia. Eu era um caco, eu era um crente fracassado, eu era uma aparência ambulante, mas você viu em mim um potencial que eu não sabia que existia e resolveu investir nisso. Essa é a primeira coisa, queridos. Olhar para as pessoas e entender que todo mundo tem capacidade. Amém? Todo mundo tem capacidade. Eu olho para o meu rebanho, para aquelas 800 e tantas, quase 900 células que temos em Ribeirão Preto, e alguns dos líderes mais frutíferos, mais eficazes no seu ministério, são pessoas fora de padrão, são pessoas com pouca cultura, são pessoas que não tiveram muitas oportunidades na vida, mas que encontraram um discipulador disposto a investir nelas. E a partir daí, desse processo de investimento, hoje conseguem dar resultados que eu posso dizer são sobrenaturais. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer para a sua reflexão é o princípio da capacidade. Volte para o seu rebanho, amanhã, segunda-feira, sei lá que dia que você chega em casa, e olhe para as pessoas de novo, buscando a capacidade de cada uma, ok? Em segundo lugar, há um princípio que é tão importante quanto o primeiro, que é o princípio da singularidade. Diz no mesmo versículo 15 que esse líder distribuiu os seus recursos a cada um de acordo com a sua própria capacidade. Preste atenção, todo mundo tinha capacidade, todo mundo tem capacidade, mas a capacidade de cada um é de cada um. Se nós não descobrirmos, não atentarmos para isso, nós vamos colocar julgos sobre as pessoas, porque nós vamos esperar
Veja bem, um dos grandes erros que os líderes cometem, um dos grandes erros que os pais cometem, é tratar os seus filhos ou tratar os seus liderados de uma maneira linear, como se eles fossem iguais. E ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes. E as pessoas têm capacidades diferentes. Como líder, você precisa aprender a medir, de certa forma, a capacidade de cada discípulo, para investir e para exigir depois dentro do nível que ele pode corresponder. Se você olha para a equipe de Jesus, os 12 de Jesus, você vai ver pessoas com capacidades diferentes. Você vai ver Jesus investindo mais em certos discípulos do que em outros. Isso não parece ficar claro quando nós olhamos para o relacionamento de Jesus, especialmente com Pedro, Tiago e João. Jesus investiu mais em Pedro, Tiago e João, e eu não creio que isso tenha sido por simpatia. Eu acredito que Jesus viu em Pedro, Tiago e João uma capacidade maior de liderança, tanto que depois eles se tornaram as colunas da equipe apostólica. Nós precisamos aprender a fazer isso. Eu preciso ler os meus discípulos e eu preciso entender que alguns vão me dar, ou vão dar para Deus, porque é ao Senhor que eles servem, vão dar retornos, resultados distintos. Então esse homem pega 5 talentos e entrega a um servo. Por quê? Porque esse servo tem capacidade para multiplicar 5 talentos. Se eu entregar 2, eu vou estar trabalhando com ele abaixo do seu potencial. E a outro servo ele entrega 2, e a outro ele entrega 1. A todos ele entrega. Ou seja, ele investe em todo mundo, mas ele investe em níveis distintos. Está dando para me entender aqui? Eu percebo que alguns de vocês aqui têm o ministério da coruja, né? Sabe qual é o ministério da coruja, Wanda? O sujeito não faz muito barulho, mas prestam atenção. Então, tudo bem, se você me der a sua atenção, já vale. Mas se quiser fazer um barulho também, me ajuda. Porque pelo menos eu percebo que você está recebendo algo da parte de Deus, amém? Opa, apareceram outros ministérios aí também, além do da coruja. Como é importante isso, irmãos? Quando nós erramos a dose, às vezes nós sobrecarregamos certas pessoas. Sabe, nas igrejas celulares, para usar esse termo, igrejas que trabalham com discipulado em pequenos grupos, às vezes nós encontramos certos líderes, certos obreiros que estão com a língua de fora. E eles estão com a língua de fora em muitas situações, porque, na verdade, o que tem sido colocado sobre os seus ombros é mais do que eles podem suportar. Então, perceber a singularidade de cada discípulo é muito importante. Terceiro, o princípio do investimento. No próprio versículo 14 e também no 15, diz que esse líder, ele tomou do que ele tinha. O termo que é usado aqui na tradução que eu escolhi é lhes confiou os seus bens. Veja bem, querido, discipulado não é a arte de extrair das pessoas aquilo que nós não demos a elas. Muitas vezes nós estamos colocando enfileirados diante de nós os nossos líderes e obreiros, e nós estamos cobrando deles os resultados, mas nós não fizemos nenhum investimento neles. Nós estamos querendo apenas os resultados, e não é assim que funciona. Antes de cobrar resultados daqueles 12, Jesus os chamou, e por 3 anos, intensivamente, Jesus investiu. Jesus pegou das riquezas que ele tinha e compartilhou com eles. Eu me lembro de uma vez, eu estava ministrando uma conferência nos Estados Unidos, e um pastor de jovens de uma igreja, ele estava bastante ferido, frustrado. Ele foi me levar ao hotel e resolveu desabafar no caminho. E ele me disse: pastor, muito bonito o que você ensina, esse negócio de discipulado, de trazer
para perto, de levar para casa, de investir nos discípulos. Eu fiz isso aí. Deu tudo errado, pastor. E não faço mais. Ele disse, eu de fato fiz isso. Eu abri a minha casa, eu trouxe algumas pessoas para a minha intimidade. Eu dei a elas de tudo que eu tinha para dar. Eu compartilhei até o meu dinheiro com eles. E o resultado que eu colhi na vida de alguns foi ingratidão, foram embora e às vezes até nos denegrindo. Ele estava muito ferido. E ele, baseado naquela experiência negativa, ele disse, então eu resolvi mudar o esquema. Então, a partir de agora, discipulado comigo vai ser diferente. Eu não quero um envolvimento de coração. Eu quero colocar uma mesa, uma escrivaninha entre eu e eles, a vida deles lá e a minha aqui. Porque eu não quero viver de novo o que eu já vivi. E eu ouvia o testemunho daquele irmão, o desabafo daquele irmão, e a sua decisão equivocada de mudar o esquema. E eu disse, olha querido, eu te entendo. Discipulado, sim, envolve alguns riscos. Às vezes nós investimos e não temos de volta. Às vezes somos feridos, inclusive. E você pode até fazer desse jeito. Você pode ter uma liderança profissional sem envolvimento de coração, sem dar de si para os outros. Mas se você vai fazer assim, eu lhe disse, não chame isso de fazer discípulos. Porque fazer discípulos, sim, é arriscar-se. Fazer discípulos, sim, é trazer as pessoas para a sua intimidade e realmente pegar coisas que você acumulou, valores que você acumulou ao longo do tempo e colocar na mão delas. Inclusive correndo o risco de que elas joguem tudo que lhe é precioso no lixo. Foi o que Jesus fez com aqueles homens. E é o que Ele nos propôs fazer. Realmente eu creio assim. Se você me perguntar se todas as minhas experiências de discipulado foram bem-sucedidas, e eu colhi lá na frente um líder tremendo, maduro, com o coração em Deus, que amplifica e que multiplica a minha visão, eu vou te dizer não. Eu colhi algumas decepções também, eu investi em pessoas que não deram nenhum resultado. Eu posso te dizer, na verdade, que eu investi em algumas pessoas que me deram prejuízo. Mas esse não é o tom do ministério, porque 32 anos depois de ter começado, eu posso te dizer que praticamente tudo de consistente que eu consegui edificar no reino de Deus tem sido resultado de pessoas que chegaram com as mãos vazias e sobre quem eu decidi compartilhar o que eu tinha. Investir nelas, dar a elas o meu tempo, dar a elas o meu exemplo, abrir a minha intimidade, deixar que elas entrem na minha casa, que elas conheçam o meu relacionamento com a minha esposa, a forma como eu educo os meus filhos, como eu administro o meu dinheiro, permitir que elas tenham acesso às minhas riquezas. Na verdade, pegar isso, até o crédito que eu acumulei ao longo do tempo e colocar nas mãos delas e dizer, a partir disso, cumpra o seu ministério. Isso é fazer discípulos, e é por isso que muitos pastores não estão a fim de entrar nessa aventura. É mais fácil pregar. É mais fácil nós nos escondermos atrás do púlpito, jogarmos o alimento e quem quiser pegue. E não nos comprometermos com o processo. Mas não foi o que Jesus nos mandou fazer. Então, eu preciso, antes de colher, eu preciso semear na vida das pessoas. Semear. Discipulado é um processo de semeadura e colheita. Amém? E nesse processo a gente dá muito. A gente dá muito. De onde esse personagem da parábola tirou os talentos que ele distribuiu? Do seu próprio esforço. Era o recurso que ele tinha, eram os recursos que ele tinha acumulado. E que agora ele estava colocando à disposição de outras pessoas. Você está me acompanhando aqui? Nesse processo de discipulado, alguém já disse, talvez você já tenha ouvido, há fases.
Na primeira fase eu faço e o meu discípulo observa. Eu faço e você observa. Na segunda eu faço e você me ajuda. Na terceira você faz e eu te ajudo. Na quarta, finalmente, a quarta fase. É a que mais a gente gosta de celebrar. Você faz e eu observo. Mas para chegar na quarta, tem que começar pela primeira. Quem aqui está disposto a investir o que tem em outras pessoas? Então, o princípio do investimento. Quarto, o princípio da confiança. O texto usa exatamente esse verbo. Lhes confiou os seus bens. O líder pega do que tem e confia aos discípulos. Para você confiar a alguém, alguma coisa, você precisa confiar nesse alguém. Você precisa ceder um crédito. E eu vou te dizer aqui uma das lições mais difíceis que eu tive que aprender, porque eu gosto das coisas bem feitas. Eu sou daquele tipo de cara que, se chegar e encontrar o quadro, o ar-condicionado torto, eu vou fazer uma obra para consertar aquilo ali. Eu gosto das coisas bem feitas. Isso é uma virtude que pode se tornar um problema. Aliás, quase todas as nossas virtudes, quando passam do ponto, se tornam um problema. Porque querer as coisas bem feitas é uma virtude, mas transformar isso em perfeccionismo é uma marra. Eu estou falando isso porque uma das lições que eu precisei aprender no começo do meu ministério e que me custaram muito, foi justamente a lição de confiar, de descentralizar, de permitir que pessoas façam, ainda que façam num nível pior do que eu faria, porque afinal de contas, elas estão aprendendo. Irmãos, nós precisamos confiar aos discípulos certas tarefas e permitir que eles aprendam fazendo, porque, bom, aqui existe uma filosofia, não é? Uma boa parte da igreja apostou que precisava primeiro formar, principalmente, não é, a mentalidade, a doutrina, e mandar os caras para um seminário. Não que eu despreze isso, tão importante o conhecimento. E aí depois nós recebemos de volta os cabeções. Eles sabiam dar aula sobre qualquer coisa, mas eles não sabiam realizar absolutamente nada. Porque tudo era teórico, porque eles não tiveram a oportunidade de praticar, eles não tiveram sequer a oportunidade de correr o risco de perder. Eu fico pensando em Jesus. As casas de paz, essa experiência que nasceu lá em nossa igreja, que se espalhou pelo Brasil, as casas de paz são inspiradas numa dessas experiências de Jesus. O que Jesus fez? Ele pegou 70 novos convertidos. Eram 70 novos convertidos, pessoas sem bagagem, sem experiência alguma. Jesus organizou esses caras de 2 em 2, lhes deu uma missão: vocês vão entrar nas casas, vocês vão pregar o evangelho do reino, vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão expulsar os demônios e vocês vão preparar o caminho, porque eu quero ir depois a essas casas. Se você ler Lucas 10, você vai encontrar tudo isso. Mas eu chamo a atenção para o fato de que eram pessoas que não tinham bagagem, novos convertidos. Mas como é que você afirma que eram novos convertidos? Veja bem, meu querido, na equipe de Jesus só tinha novo convertido. Pensa comigo, no final do ministério de Jesus, o crente mais maduro que havia em sua equipe tinha tido 3 anos de conversão. Estou certo ou não? Isso eu estou falando da nata, os 12. Os 70 eram novos convertidos, eram tão inexperientes que quando eles voltam da missão das casas de paz, eles voltam, diz a Bíblia, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, nós expulsamos demônios. Nunca tinham feito isso. Nunca tinham expulsado um demônio. Jesus os envia assim. Vão aprender fazendo. É perigoso, é um pouco, né? Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui chamado, eu não era pastor ainda,
mas eu fui chamado para socorrer uma irmã, porque ela tinha uma célula na casa dela e ela vinha de uma experiência de um cristianismo muito tradicional e um endemoniado tinha se manifestado lá na célula. O capeta estava fazendo, ela morava no 15º andar de um prédio e a coisa estava descontrolada e chamaram alguém. E fui lá eu com um outro obreiro da igreja. E quando chegamos lá, está o endemoniado de um lado, a irmã do outro lado, com um papel na mão, os 7 passos necessários para expulsar um demônio. Eu nem sabia que tinha tanto passo assim. Mas aprendeu. O que eu quero dizer é que a proposta de Jesus é que nós formemos as pessoas e que elas aprendam a fazer fazendo. Entende? Que elas aprendam a fazer fazendo. Que elas tenham a nossa confiança para tentar. Quantos de vocês já colocaram um discípulo para ministrar a palavra da célula? Ele falou tanta bobagem que você decidiu que nunca mais faria aquilo de novo. Pois eu quero dizer, faça de novo, corrija-o, ajude-o, diga para ele o que precisa ser melhorado, apoie-o, mas faça de novo, arrisque-se de novo nisso, porque essa é a melhor forma de treinar as pessoas. Então exige uma certa confiança, nós precisamos confiar, diz aqui, que o homem da parábola se ausentou, ele entregou os seus bens e se ausentou por um tempo, confiando àqueles discípulos. Sabe, às vezes nós somos tão cautelosos, tão zelosos, que nos tornamos líderes travados, não arriscamos nada. E não arriscando, nós não damos oportunidade às pessoas de fazer o que elas nos veem fazendo. Quem está me entendendo? Então, o princípio do investimento. Empurra as pessoas. Agora nós estamos fazendo isso de novo. Sabe o que está acontecendo em Ribeirão Preto? Nós pegamos todo mundo, mais uma vez, fazemos isso todo ano. Todo mundo é batizado, pode ter se convertido mês passado. Sabe, os adolescentes, pegamos todo mundo, organizamos de 2 em 2 e dizemos, saiam pela cidade, encontrem um filho da paz, entrem nessa casa, preguem o evangelho. Nós enviamos todo mundo. E o resultado disso tem sido tão maravilhoso. Não apenas na salvação de vidas, mas no despertamento, no romper de certos medos, no romper da timidez que prende uma boa parte daqueles que têm potencial, mas não têm oportunidade de exercer o seu potencial. Confie as pessoas. Eu não estou falando sobre deixá-las por conta própria. Mais para frente eu falo sobre supervisão, mas confie e permita que as pessoas aprendam. Amém? E tudo isso precisa ser feito, queridos, tendo-se em conta um outro princípio, que eu diria que é o que norteia tudo, que é o princípio da frutificação, ou do propósito, se você preferir. Porque você lê a parábola e você não vê esse líder fazendo um discurso. Eu acredito que o discurso tenha sido feito muitas vezes antes. Ele simplesmente pega 5 talentos e põe na mão de um, 2 talentos, ele põe na mão do outro, 1 talento, ele põe na mão do outro. E todos já sabiam o que tinham que fazer. A visão já estava implantada, pelo menos nos 2 primeiros. Porque diz aqui na minha Bíblia que o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Ou seja, ele recebeu o investimento e ele saiu imediatamente com um propósito: multiplicar. Ele sabia que o propósito não era manter, o propósito era multiplicar.
Como é importante que nós ensinemos o propósito. Como é importante que nós falemos todo o tempo da multiplicação. Nós não estamos formando pessoas simplesmente para que elas saiam na foto. Um dos erros que nós cometemos é permitir que pessoas pousem de líderes sem viverem pelo propósito da multiplicação. E elas se tornam muitas vezes tampas no nosso ministério. Então, esses dois homens, eles sabiam qual era a expectativa do seu líder. Bem, ele investiu em mim, ele se arriscou a colocar nas minhas mãos o que era dele, porque ele espera que eu trabalhe e multiplique. Fui. Fui. Os dois saíram e fizeram. A visão estava estabelecida. E nós precisamos encarar isso como propósito. Sabe, quando a igreja entrou em estágio de manutenção, quando a igreja admitiu gastar todos os seus esforços apenas para se preservar, ela começou a perder o jogo. Porque Deus nunca pensou na igreja como uma entidade que se preserva. Sempre Ele pensou na igreja como uma entidade que conquista. A multiplicação está no nosso DNA. Você se lembra quais foram as palavras que inauguraram os ouvidos do homem? Imagine, Deus por uma eternidade sonhou ter alguém à sua imagem e semelhança, com quem Ele pudesse compartilhar um propósito. Finalmente chegou o dia. Uma eternidade esperando. E aí Deus cria o homem do pó da terra e sopra fôlego de vida em suas narinas, e o Adão abre os olhos. E o que Deus diz? O que estava aí na garganta de Deus, que Ele não podia dizer para os anjos, que Ele não podia dizer para ninguém? O que estava aí? O que sai? Quais foram as primeiras palavras? Uau! Que criatura bonita! É a cara do papai. Foi isso, não? Não! As primeiras palavras foram: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Esse é o plano eterno de Deus. Os seus filhos, aqueles que trazem a sua imagem, crescendo e se multiplicando. Quando Jesus diz, agora façam discípulos, ensinem as pessoas a viverem como eu vivi diante de vocês, é o mesmo processo, multiplicação. Então nós precisamos o tempo todo, como líderes, assumir o desafio de que a igreja precisa se multiplicar. E esse espírito precisa ser transferido para a vida dos nossos discípulos. Amém? Então esse é o princípio do propósito. Agora veja bem, há uma outra coisa que eu quero mostrar para você. Há um outro princípio, um outro valor que tem que ser considerado, que é o princípio do tempo. Diga comigo, tempo. Tempo. No versículo 19 diz que depois de um tempo, esse homem voltou, esse Senhor voltou para ajustar contas com ele. Depois de um tempo. Ele não voltou no dia seguinte. Sabe, muito pastor, muito líder por esse Brasil afora caiu do cavalo. Nós vivemos, talvez há 20 anos, 15 anos atrás, um grande movimento de multiplicação. A chamada visão celular, com tudo que ela trouxe de bom e de ruim. Mas havia um movimento de Deus. E pastores foram despertados para as multidões. Eu vi por esse Brasil afora líderes que até então tinham como única ambição da vida manter o seu pequeno rebanho e que agora estavam sonhando com as suas cidades, estavam sonhando com as multidões. E melhor que isso, eles estavam tendo referências, porque estavam vendo certas igrejas se multiplicando de uma maneira sobrenatural. O grande problema dessa turma toda é que boa parte, se não a maioria, esperou que tudo acontecesse
como uma varinha mágica. Assim. E há um fator na fórmula que não pode ser desprezado. O fator tempo. Para formar líderes frutíferos, você precisa de tempo. Você precisa de paciência. Veja bem, Jesus Cristo, que foi o melhor, o mais excelente fazedor de discípulos que já passou por essa terra. Jesus Cristo trouxe para junto de si, não como a gente traz. Nós continuamos tocando a nossa vida. Não, Jesus tirou esses caras de suas casas. E aqueles 12 homens dormiam e acordavam com Jesus. De sábado a sábado estavam com ele. Por 3 anos intensos, com o melhor líder de todos os tempos. E ainda no final, nós vemos alguns deles rateando, tropeçando, negando o Senhor. Como é que nós queremos exigir que as pessoas sejam maduras e frutíferas do dia para a noite? Veja bem, eu não estou te dando um argumento para a letargia. Eu não estou te dando um argumento para que você fique malhando em ferro frio. Para que você fique uma vida esperando os resultados de alguém que não quer se comprometer. Não é sobre isso. Mas é sobre perceber que a vida de Deus é transferida e que os resultados vão aparecer à medida em que nós damos tempo. Dá para entender isso aqui? Então, não desista daqueles que o Senhor lhe entregou, porque o processo está demorando mais do que você gostaria. Insista com eles. Assim como Jesus insistiu com aqueles 12 homens que lhe deram muito trabalho, não é? Eu nem vou entrar aqui no mérito e mostrar para vocês certos exemplos daquele relacionamento que era muito difícil. Chegou um dia que Jesus até pensou alto, olhou para a cara deles e falou: até quando vos sofrerei? Você já pensou nessa frase? Até quando vos sofrerei? Ou seja, vou traduzir para você aqui. Gente, vocês estão sendo um sofrimento para mim. Mas ele permaneceu com eles, não mandou todo mundo embora, não. Bom, teve um dia que ele deu a chance, né? Quando, depois de fazer aquele discurso duro, tem que comer a minha carne, tem que beber do meu sangue, eu não estou aqui só para multiplicar pão, não. E aí muitos dos seus discípulos se foram, ele olhou para os 12 e diz para eles, né? Querem pegar o bonde também? Se quiserem ir, vocês são livres. Mas eles estavam tão apegados a Jesus. Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Estavam aliançados, mas o que eu quero dizer é que Jesus insistiu, tendo-os amado, amou-os até o fim, investiu neles até o fim, inclusive quando foi necessário recuperá-los. Veja Jesus buscando Pedro depois de uma queda, se vendo completamente condenado, e Jesus dizendo: Pedro, você me ama. Eu acho que eu te amo, Senhor, tu sabes tudo. Pedro, o chamado, apacenta as minhas ovelhas, eu não desisti de você. Então, como é importante que nós tenhamos paciência nesse processo. E eu me encaminho aqui para terminar falando de um outro princípio fundamental, que é o princípio da supervisão. Esse líder, ele volta, no versículo 19, volta o Senhor daqueles servos para o quê? Para ajustar as contas com eles. Bem, depois de um tempo vamos fazer uma avaliação. Vamos ver quais são os resultados. Amados, nós precisamos buscar resultados no nosso ministério. Nós não podemos ser líderes à deriva. Para onde o vento me levar, eu estou indo. Para onde a maré puxar, eu fui. Não, eu tenho propósito, eu tenho destino. Eu quero chegar em algum lugar e eu preciso levar os meus discípulos a andarem comigo dentro desse propósito. Então, prestação de contas é essencial. E aqui está um outro desafio, a visão do discipulado. Porque nós aprendemos a ser independentes em relação à nossa intimidade, inclusive.
viver a nossa vida, mesmo no ministério, no máximo bater continência a algum oficial da denominação, mas não é sobre isso, é sobre relacionamento, é sobre viver com a vida aberta e sobre prestar contas de tudo que eu sou e faço. E esse líder volta para fazer essa avaliação, para ajustar contas, para ver até que ponto a obra, entre aspas, né? Até que ponto a obra avançou com o trabalho dos seus liderados. E a partir dessa avaliação, se introduz uma outra verdade também tão importante quanto essa, que é o princípio do reconhecimento. Quem está funcionando precisa ser promovido. Quem está funcionando precisa ser exposto. Quem está funcionando precisa ser apresentado como padrão para os demais. Não é isso que ele faz? Ele acerta contas e, ao que multiplicou, dentro da sua capacidade. Veja que o elogio é público. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse elogio é público. Ele está honrando aquele que foi bom e fiel, aquele que se dedicou. É interessante que as palavras são as mesmas para o que granjeou outros 5 talentos e para o que granjeou 2. Porque ambos, dentro da sua capacidade, fizeram o seu melhor. E quem faz o seu melhor precisa ser promovido na casa de Deus. Quem faz o seu melhor precisa ocupar os espaços de visibilidade até para se tornar padrão para os outros. Percebe que eu estou falando aqui de coisas que entram em choque com certas rotinas da nossa religiosidade. Porque na nossa religiosidade nós admitimos que certas pessoas fiquem desfilando no meio do rebanho com uma medalha antiga que elas ganharam há 40 anos atrás e depois de lá nunca mais funcionaram. Quando no reino de Deus nós precisamos, eu não estou falando sobre desonrar o passado, eu não estou falando sobre desprezar pessoas, mas eu estou falando sobre apresentar como padrão para a igreja de hoje aqueles que estão mostrando seus resultados e comprometimento hoje. Aí nós vamos ter uma igreja avançando para o seu propósito. Uma igreja se multiplicando, e não apenas se multiplicando em número, mas se multiplicando com a qualidade da vida que os seus líderes têm. Porque o que se está transferindo não é apenas visão, não é apenas alvo, não é apenas meta, o que está transferindo é valor, estilo de vida. Quem está comigo? Então aqueles que são fiéis são exaltados. Eu não estou falando sobre nós trabalharmos o combustível da competição. Eu quero terminar com isso. E amanhã a gente vai voltar a esse assunto na próxima intervenção, oportunidade que eu vou ter aqui. Eu não estou falando sobre nós gerarmos uma competitividade na igreja. Isso é veneno. Nós somos chamados a ser cooperadores, amém? Quando eu levanto uma equipe e equipe, deixa eu falar aqui, equipe. Porque o discipulado que Jesus propôs é pessoal, mas é um discipulado também que considera equipe. Jesus não chamou aqueles 12 homens para um relacionamento apenas consigo. Jesus fez com que eles se transformassem numa equipe. Jesus os obrigou a dar valor uns aos outros e perceber que estavam juntos fazendo a mesma obra. No começo não foi fácil. Eles discutiam sobre quem era o maior. Eu fico imaginando certas cenas. Por exemplo, Jesus chegando diante da turma e dizendo: Pedro, Tiago, João, vamos ali comigo. E os outros 9 devem ter ficado se mordendo. Mas por que sempre eles? Mas Jesus não se rendia a milindres. Jesus sabia a capacidade de cada um, qual deveria ser o investimento em cada um. E com o passar do tempo, muitas vezes confrontando o espírito de competitividade que havia entre eles. Quando tinha qualquer
qualquer discussãozinha em relação a isso, Jesus sentava a galera toda e dizia: ei, isso é no mundo, hein? No mundo as pessoas querem mandar umas nas outras, se sobressair. No reino, quem quiser ser o maior que sirva os demais. E foi implantando neles uma visão. E eu acho maravilhoso quando finalmente, quando Jesus está prestes a entregar a sua vida, ele ainda está preocupado com a unidade dos discípulos. Tanto que ele está orando e dizendo: Pai, faça com que eles sejam um. Eles não podem rachar. Vai estragar tudo que eu fiz. Mas depois que Jesus partiu no dia de Pentecoste, veio o Espírito Santo. Eu acho fantástica a palavra quando ela diz: Pedro levantando-se, e com ele os 11. Com ele se levantavam, porque foram trabalhados nessa questão da cooperação da equipe. O que não significa que nós não devamos destacar aqueles que são um modelo mais claro a implantar a todo o rebanho. Vocês entendem isso, queridos? Eu estou falando sobre discipulado. É assim que eu tenho procurado fazer. Ao longo de muitos anos, eu tenho procurado trabalhar uma equipe, formar. Muitos deles já foram enviados para tantos lugares, outros permanecem comigo, suportando a obra e multiplicando esse padrão em nossa cidade, em nossa igreja. E quando nós assumimos a coragem de viver isso, volto a dizer, é um novo estilo de vida, é um preço a ser pago, são anos investindo na mesma coisa, na mesma proposta. Mas quando nós temos a coragem de fazer o que Jesus fez, certamente nós vamos ter a alegria de ver os resultados. Amém? Eu, por cuidado, eu não li o último versículo da parábola. Não sei se você prestou atenção. Porque no último versículo, o discípulo que não resolveu nada foi jogado nas trevas exteriores. Eu não quero sugerir que você faça isso com ninguém na sua igreja. Mas certamente, pessoas que não estão dispostas a funcionar com você não podem permanecer na liderança. É uma outra história, mas eu jogo só a semente aqui para a gente orar. Esse discípulo que não produziu, ele tinha um coração torto. Ele é chamado de servo mau. Ele tinha dois problemas. Um era interior, o outro era de ação. Ele era mau e ele era negligente. Ok? Mas isso está relacionado com a forma como ele enxerga o seu líder. Ele tem uma visão completamente distorcida do seu líder, que ele chega a verbalizar: Senhor, sabendo que tu és um homem que colhe onde não plantou, eu resolvi esconder o talento, porque eu estava com medo de ti. O resumo é esse, né? E o Senhor olha para ele e diz, porque a gente tem que dar a entonação certa para essa leitura: sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ei, esse não sou eu. Eu estou querendo colher onde eu semeei. Eu semeei na sua vida, eu investi na sua vida. É por isso que eu estou aqui cobrando resultado. Bom, infelizmente, esse aí foi alijado do projeto. Eu estou falando de liderança, porque ele não estava a fim de funcionar, mesmo depois do investimento e do tempo. Ok? É uma parábola. Eu sei que eu estou usando a parábola fora do contexto original dela, mas todos esses princípios eu desafio você. Você vai encontrá-los no exercício de discipulado de Jesus com aqueles homens. Você vai ver tudo isso funcionando entre Paulo e os seus discípulos, Timóteo, Tito e outros que ele formou. Eu posso te dizer que em pleno século 21 ainda funciona. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para repartir com você nessa noite.
E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você, líder. Talvez o que mais você precise, além de revelação, de perceber que isso está na Bíblia mesmo, com o peso que está, mas talvez você precise de coragem. Eu gostaria de pedir que Deus lhe dê coragem. Coragem para fazer de um jeito talvez diferente do que as gerações passadas, não é, que te antecederam, fizeram. Queria pedir que você ficasse em pé. Eu vou orar para que Deus lhe dê coragem e revelação. E você pode começar amanhã. Obviamente, antes de investir nos outros, você precisa ter. Você nunca vai ser um fazedor de discípulos se você não tiver um coração quebrantado, se você não tiver um coração de discípulo também. Porque não é sobre mandar em pessoas, é sobre servir pessoas, liderando-as à maturidade. E a maturidade se manifesta em frutos. Amém? Ninguém pode dizer, eu sou maduro em Deus, se não frutifica, se não multiplica. Maturidade é não apenas firmeza, maturidade é capacidade de multiplicação de um padrão, de multiplicação de valores. Feche seus olhos. Pai querido, eu sei que tu amas isso, porque tu inventaste, nasceu no teu coração. O Senhor nos deu uma ordem e nós temos falhado, porque não temos entendido bem. Mas eu quero te pedir, Senhor, que em primeiro lugar, no meio desses pastores e líderes que aqui estão expostos à tua palavra, o Espírito do Senhor traga a luz. Que esse tema discipulado seja mais do que um tema de congressos. Que isso seja uma revelação no coração dos meus irmãos. Como se tornou há muito tempo uma revelação dentro de mim. Eu peço que o Senhor faça com cada um daqueles que aqui estão para te servirem, Senhor. Ajuda-nos a reencontrar o lugar dos relacionamentos com propósito. Ajuda-nos a centrar o nosso ministério na multiplicação de líderes, que começa com a formação de líderes, Senhor. E eu quero te pedir mais. Dá coragem a esses homens, Senhor. Dá coragem para ousar viver o que o Senhor viveu. Dá coragem para acreditar que relacionamentos podem ser mais frutíferos do que estruturas, Senhor. Dá coragem para assumir o desafio da multiplicação. Dá coragem para que eles busquem e assumam diante de Ti que não são uma igreja tentando se preservar no mundo, mas uma igreja que está invadindo e cujas portas do inferno não podem impedi-la de avançar, Senhor. Que seja essa a visão. E que junto com essa visão esteja em nós a intrepidez, a perseverança, a disposição de ir até o fim, até os resultados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe com revelação e coragem, em nome de Jesus Cristo.